Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do podcast Pano de Fundo. Eu sou Luciane Miranda, jornalista, e recebi essa missão com muito prazer de entrevistar pessoas que estão de fora dos holofotes da mídia, mas fazendo coisas incríveis aí, ajudando outras pessoas, ajudando a sociedade. E hoje não é diferente, vamos falar sobre esportes. Os nossos convidados aqui muito especiais. Luiz Gangi, preparador físico, atleta, vários feitos aí, principalmente incentivar as pessoas ao esporte. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Luiz. Eu que agradeço. Quantas pessoas você colocou aí para correr, né? Tiveram algumas, mas hoje eu trouxe aqui a principal, né? A Maria Helena Gangi, a mãe do Luiz, e começou a correr após os 70 anos de idade. Olha o exemplo aí de saúde, né? De vigor aí, principalmente por conta do esporte. Obrigada pela sua presença aqui, Maria Helena. Obrigada, eu. Começar com você, como é que era a sua vida? Antes e depois das corridas? Trabalhar, cuidar da casa, dos filhos. Depois, quando eu me aposentei, vamos fazer alguma coisa. E fui eu. Caminhar, depois correr, comecei devagarzinho. Quando eu vi, eu estava correndo. Que delícia, que legal. Quando eu vi, eu estava correndo e adorei. Claro, e qual foi a idade, qual foi o contexto de vida quando você começou a correr? Eu tinha já quase 58 anos. Você já estava aposentada? Já me aposentei para cuidar da minha mãe, que ela ficou doentinha, né? Teve derrame. E aí foi... Quando ela faleceu, fui cuidar de mim. Olha, sempre... Aí ele... Aquele perfil, nós mulheres, a gente sempre cuidando do próximo, né? A sociedade exige isso da gente. Primeiro a família, os filhos, depois a sua mãe idosinha. Só depois você despertou pro esporte, claro, com o incentivo do seu filho, né? Isso. Aí eu comecei caminhando... Aí ele já foi dando um incentivo, né, para dar umas corridinhas. Quando eu vi, eu estava correndo já. Que legal! Quando eu vi, eu estava correndo. Quando foi a minha primeira maratona, então, meia maratona, foi maravilhoso. Que bacana! Foi sensacional. E a saúde, como é que tá? O que os médicos dizem? Parabéns. Só Sempre parabéns. Assim. Parabéns. Os exames cardiológicos, ele fala... Exame de mulher de 34 anos. Eu fico feliz, né? Não é para qualquer um, né? Estou sempre em dia com a saúde, graças a Deus. Luiz, como é que foi esse incentivo com a sua mãe e como geralmente é com as pessoas na terceira idade, pessoas que não tiveram uma vida de esporte, de prática de atividade física? Com a minha mãe foi... Eu vi aquela situação, né? Ela lavando minha avó, tudo já toda torta. E aí foi aquilo que ela falou quando a avó veio a falecer. Eu falei, agora você vai cuidar de você. Então eu estava iniciando, né? Foi bem naquele período que eu estava iniciando. E aí eu falei, você vai comigo. Então quando eu decidi abrir a assessoria, ela praticamente foi a primeira aluna. Que aí a gente ia lá, tinha ela e mais um colega, porque a gente ficava no parque fazendo educativo, exercícios, e ela saía para caminhar. E aí, aos poucos, eu fui introduzindo, eu falei, não, você vai participar de corrida de rua, Então, ela caminhava 5 quilômetros, depois ela falou, quero começar a correr. Aí eu falei, então, vamos começar a correr. E aí, comecei a levar a sério o treinamento com ela. E ela começou a levar a sério, isso é o mais importante, né? Marilena, como é que estava seu psicológico, né? Você num processo de despedida da sua mãe, de cuidar dela, extremamente doloroso. Como é que estava seu psicológico antes de iniciar a atividade esportiva? Tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Sempre com essa serenidade. É que eu tinha, desde pequena, eu tinha muita vontade de ficar com a minha mãe, de cuidar dela. Eu falava para ela, um dia você vai morar comigo, eu vou cuidar de você. Imagina. Eu cuidei dela. Ela foi morar comigo. Então, para mim foi tranquilo. Entendeu?
Aí foi Uma coisa só de colocar mais uma rotina de atividade, Isso, né? Com o isso. tempo que sobrou, né? Isso. Imagino que ali era full Não. time, tempo integral, a dedicação à sua mãe, né? E É. sobra um tempo para você e você começa a cuidar mais de si. É Isso, foi tranquilo. Que legal. Quando você tranquilo. está nas corridas e as pessoas te veem, como é que é? É a só repercussão? aplauso. Só aplauso. Sério? Aí, que incentivo. Aí, olha, senhora, posso tirar foto? Posso filmar a senhora? É um barato. Filmam ela durante a prova. durante Claro, a prova. ela é um E exemplo, né? aplaudem, sabe? E tudo mais jovem. Uma inspiração. É uma inspiração. E olha, a Maria Helena trouxe aqui o resultado das conquistas. Aqui, ó, vamos colocar. Essa aqui foi qual, Maria Helena? Essa foi do ano passado. Mostra pra gente. No Rio de Janeiro. Conta Do pra Rio gente. de Janeiro do ano passado. Olha só, e a 70 gente tem mais. imagens, né? A gente tem imagens do Rio. Vamos pedir pra produção aqui da Estúdios.com colocar essa, que foi emocionante, não é? Ah, a primeira foi. Olha só. A todas. E aí era onde? O Aterro do Flamengo? Aí já é na chegada do Aterro Flamengo, de frente pro Cristo Redentor. Que bacana. E como é que... Você pode descrever a emoção desse momento? Nossa Senhora, eu fiquei surpreendida comigo. Foi? Mas, poxa, você... Foi a primeira? Foi a primeira. De 21 quilômetros que você concluiu? É. Como é que estava o corpo? Tranquilo. Isso Que eu não me conformava. Eu estava chegando muito bem. Muito Ela bem. conseguiu dar um tiro no final. Então, qual é essa história do tiro, gente? Você estava um pouco cansado, obviamente, né? Não. Tinha gente na sua frente. Tinha, mas a hora que eu passei, quer Olha ver? o Luiz lá. Ah, Mas aí o Luiz, ele falou pra você no final, né? Ele deu uma mensagem, como é que foi? vai que é sua, é minha, e fui embora. Mas no tiro. No Faltava- tiro. Aquela força que você Isso, só consegue, aplausos não sabe ali da do lado. onde ali, e você não deixou as outras pessoas passarem de você. Não, foi muito, muito gratificante. E qual foi o resultado, você lembra? De tempo, Não, de posição, lembro, mas na eu sua não- categoria? No primeiro não teve troféu, não. Não, tudo bem. Eu fiz em O 2 troféu horas, foi você completar 2 aquela horas prova. e 31 minutos. Que né? bacana, Isso. que legal. Aí cheguei, estava tranquila, estava bem. O que andamos aquele dia, nossa senhora, nem parecia que eu tinha corrido 21 quilômetros. E que Eu- mais você trouxe aqui? Esse aqui foi do ano de 2023, também no Rio, Aham, que legal. que eu peguei em segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Parabéns, E, hein? Olha e no ano de 2023 também eu fiz São aqui, Paulo. São Paulo e peguei em primeiro. Só tinha troféu para primeiro lugar. E foi meu. E Luiz, é muito comum você receber pedidos, assim, gente que te procura com uma certa idade, mas que não tinha uma rotina, uma vida de prática de esportes. E qual é a orientação nesses casos? Aumentou bastante. Vem aumentado a procura da terceira idade, muito por conta da saúde, da falta lá no passado. Então, os médicos vêm orientando as pessoas de mais idade a praticar atividade física. Então, por conta da alimentação, né? Alimentação, sono, regrado, às vezes falta. Então, a gente acaba trabalhando tudo isso daí e começa devagar. O importante é a gente mexer o corpo, trabalhar a musculatura, entendeu? Então, a gente começa com uma caminhada, depois vai introduzindo carga. Eu ouvi dizer que fazer atividade física, principalmente com as pernas, evita problemas no futuro de ordem neurológica. É Uhum, verdade? É verdade. Eu estou falando de Alzheimer, demência. É que Isso me preocupa, eu tenho histórico é onde na estão família. Eu corro concentrado- também, gente, eu não falei aqui. É, Eu corro, mas eu não completei meus 21K ainda. Agora eu vou buscar assessoria aqui para ver se consigo essa meta em 2025. vai Luiz. conseguir. Não, então, o grupo das pernas são onde a gente concentra maior número de músculos. Então, pernas fortes, a gente vive mais. Equilíbrio, força para se locomover, e a independência. Então, assim, pernas fortes te leva para frente. E a panturrilha, muita gente não sabe, é nosso segundo coração. Então, uma perna forte, panturrilha forte, faz com que Por quê? por conta
da corrente sanguínea. A vascularização faz com que o sangue volte mais rápido, então a perna fica sempre... É como... O sangue chega mais rápido lá e volta mais rápido, e volta limpo, né? Então, esse é o trabalho da musculatura. A gente falou da faixa etária da Maria Helena, mas vamos voltar um pouquinho, que a gente vê uma juventude muito sedentária também, ligada em games, ligada nos celulares. O que você está vendo? Está faltando prática de atividade física? Muito, muito. Eu lembro na época de faculdade, a conversa era nas escolas, né, primário, tudo, eles tirando a educação física das escolas. Então, acho que era o ponto principal para você incentivar a atividade física, era na escola. Hoje eu não sei como é que está a escola em relação a isso. Mas você vê o pessoal meio afastado mesmo, com um certo preconceito, né? Que é o que eu tento passar para as pessoas quando eu conheço, quando eu começo a conversar, o quê? É o equilíbrio. Agora é o equilíbrio. Você não precisa mudar sua vida, você não precisa deixar o game de lado, você não precisa deixar nada. Mas você precisa introduzir alguma coisa. Uhum. E é a partir da escola, da família, onde que está faltando incentivo para essa garotada? Eu tenho medo de falar coisa errada, mas eu acho Pode falar. Eu acho que é da família. Porque a gente não tinha essa cultura, né? Atividade física, eu vou colocar a corrida como exemplo. A gente não tinha essa cultura de praticar atividade física, de ir ao parque. Era o quê? É futebol, vôlei, basquete, mas sempre voltado para o futebol. Então, a atividade física, se a gente for ver, a corrida é o esporte mais completo que tem, que você trabalha tudo, né? Desde a força até a parte cardiorrespiratória. E isso hoje que começa a ter uma relevância. E é democrático. E é Corrida democrático. de rua, você pode treinar praticamente em vários lugares, não todo lugar, né? Tem que ter segurança ali. Um tênis razoável e vontade, não é isso? Tênis razoável, uma roupa confortável e correr. Não precisa de grande investimento, a Não. não ser que a pessoa queira investir. Claro, numa assessoria esportiva é sempre bom para conseguir resultados, um acompanhamento, mas para dar aquele começo, aquele start, tem que ir. Ter coragem e ir embora. E né? hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um aplicativo, que hoje tem diversos aplicativos que marcam distância, ritmo. Então dá para começar assim, entendeu? E Luiz, até a sua vida, você não foi sempre preparador físico, você tinha uma carreira estável, tradicional, até se decidir pela profissão do coração, né? Conta pra gente. Eu achei que eu fosse seguir a área administrativa, estava trabalhando em banco, então vamos embora. Mas aí mudou. Certo dia um colega chegou na mesa e falou assim, a gente precisa correr. Eu falei, mas fazer o quê? Ele, não, eu fiz a São Silvestre e a gente precisa fazer uma corrida. Aí me inscrevi, fiz uma corrida, quase morri. Minha primeira corrida. Sem eu e minha treino, esposa, sem treino, sem nada. Com que idade? 19 anos, talvez, 20, não lembro. Foi em dia 25 de janeiro de 2004. E você tinha uma carreira, você estava... Tava construindo, tava construindo. Em banco. Em banco. E levei, e ainda fui. Comecei a correr, comecei a praticar atividade física, e eu sempre gostei disso. Luiz, a gente vai fazer a corrida tal, deixa que eu vejo. E eu gostava disso, de organizar, de fazer a inscrição do povo, de retirar o kit pro pessoal. De trabalho. Ou na hora do almoço, ou quando chegava em casa. Porque internet não tinha aplicativo nessa época, então às vezes você tinha que fazer a inscrição no local. Então, a gente ia na antiga Corpore. A gente ia lá no local, preenchia a ficha. Qual ano isso? 2004, 2005. A gente tinha que caçar a prova, não tinha corrida de rua nessa época. Então a gente entrava no Facebook e caçava as provas do interior, tudo. Conciliando com o trabalho Conciliando com o trabalho. Não, aí era hobby, eu gostava de fazer a inscrição do pessoal. Falava, gente, deu tanto. Aí pegava o dinheiro, pagava, retirava o kit, a gente se encontrava e distribuía o kit de todo mundo. E a sua formação, na época, ainda não era ligada a esportes? Não, tava cursando administração. Tava fazendo faculdade de administração. E a família, né, nesse contexto? É claro, assim, normalmente é difícil uma família incentivar uma profissão, né, mais
assim, não traz tanta segurança, não é tão tradicional, né? É. A profissão do coração, né? Que nem Até- jornalismo, por exemplo. Naquela época, a educação física era ainda muito futebol. Ah, você não quer fazer nada, você quer dar aula de futebol. Mas aí aconteceu que o pessoal começou a falar, eu comecei a treinar, comecei a gostar, e o pessoal próximo começou a falar, Luiz, como é que faz? Como é que eu corro? Me ensina, me ensina. Aí eu falei, tá bom, vamos ver como é que é isso. E o start veio quando eu fui participar de uma prova, e o pessoal perguntou se eu poderia ser pace. O que é? É você acompanhar um grupo num determinado tempo. Então, todo mundo pegou para acompanhar a elite, para acompanhar o pessoal ali de um ritmo de 5 a 6, e eu peguei o último, para acompanhar umas senhoras que estavam lá. E eu gostei disso. Eu fui orientando, ó, faz assim, respira assim, e no final elas ficaram muito gratas, e aí eu gostei, eu falei, pô, eu gostei disso. Eu já incentivava a minha mãe, já queria mudar, né? E aí eu falei, eu vou fazer educação física. Bacana, hein? Aí foi quando, em 2007, eu decidi fazer educação física. Aí eu ainda conciliei o trabalho no banco, a faculdade e o estágio pela manhã numa academia. Como é que foi essa transição para realmente só se dedicar aos esportes? Foi quando, no estágio da academia, eu estava gostando daquilo, e na faculdade um menino falou, ó, meu pai tá procurando alguém que goste de correr para ajudar com ele na empresa. Aí eu falei, é agora. Muito bom. E foi muito rápido, porque eu fui conversar lá na assessoria, na clínica, recebi o ok, fui lá e pedi dispensa. E aí foi aí que começou. Não parei mais. Show. Hoje a gente tem muito incentivo, né, nas redes sociais. Eu tenho as pessoas que me inspiraram, né? Tem a Desirê Brant, uma delas, que é meteorologista e está sempre na TV, é amiga já, e ela corre. E eu vi os feitos dela. E eu tive neném, eu tive que me resguardar um pouco para cuidar. Eu já estava acima de 40 anos e eu vi a Desirê ali, as filhas dela já crescidas. Ela foi uma inspiração. Uma outra inspiração foi o executivo norte-americano, ele faz ultramaratona, que é no meio de parques florestais, enfim, são várias horas de corrida ali, nem sei se conta muito o tempo, mas concluir as provas, né? E ele me inspirou muito, porque eu via os posts nas redes sociais, e é legal, né, Luiz, esse tipo de incentivo, de estímulo, de gatilho para as pessoas que estão paradas, na verdade. E você tem atuação nas redes sociais muito forte, né? Conta pra gente. A gente tenta colocar que, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Às vezes você ouve muito relato assim, é difícil sair da cama, eu trabalho muito, eu chego cansado. Mas todo esse cansaço parte do quê? Da falta de atividade física. Tudo vai levar a isso. Se você faz uma atividade física, se alimenta bem, o sono vai ser melhor e você vai produzir melhor durante o dia. Claro. Então a gente tenta transmitir isso para as pessoas. E eu, no decorrer do tempo, passei a falar mais sobre isso. Então, assim, eu não sou aquele profissional que chega e fala assim, agora você vai fazer os 21 e vai ser do meu jeito. Não. Você tem que estar gostando do que você está fazendo, tem que ter um equilíbrio, você não precisa mudar a sua rotina. Você tem uma agenda de trabalho, essa agenda pode mudar, você pode não ter tempo aquela semana, você pode ter um tempo mais longo na outra semana e a gente vai sempre adaptando. Então vai ser uma coisa que vai fluir gostoso, entendeu? A atividade física ela tem que ser assim, ela tem que ser prazerosa. Tem que ser prazerosa, em primeiro de tudo. Hoje, quando eu mando planilha até para os alunos, eu falo, ó, você não está recebendo uma planilha, você está recebendo um cardápio. Escolhe o que tem aqui num dia mais numa semana mais movimentada e vê o que dá para fazer. O resto a gente vai adaptando. Mas não deixa de fazer. Às vezes a pessoa recebe a planilha e fala assim, tem 30 minutos de corrida, mas eu não tenho, só tenho 20 minutos. E não faz. Prefere não fazer, entendeu? Então eu falo, se tiver 5 minutos, você já venceu a cama. Então sai e depois começa o dia. Ou no final do dia, se só tem 5 minutos, 30 minutos para fazer, faz aquele tempinho que você tem e depois... E é muito bom o bem-estar, Nossa. né? Que proporciona, animada o dia ótimo, todo. Maria Helena.
Olha, gente, eu vou confessar, eu também, a minha primeira corrida eu não estava nada preparada. E eu comecei logo com uma São Silvestre. Acho que eu sou Difícil. maluca, né? Difícil. Os 15 quilômetros da São Silvestre, sem preparo, sem treino. Dezembro foi um mês enlouquecedor ali, mas eu já estava inscrita, não queria nem saber, fui. Vocês devem imaginar como é que ficou meu corpo, né? Eu fiquei 2 dias sem andar direito, de verdade, sério. E assim, as Fica bem minhas dolorido. unhas ficaram comprometidas. Eu não sabia que tinha que ter meia apropriada sem costura. O tênis, ele tinha costura na frente. Mas foi aprendizado, né? Sofrido, mas foi. Daí, a partir daí eu não parei Mas fica mais. tranquilo, os dedos vão sempre continuar assim. Eu sei bem disso, por isso eu só uso sapato fechado. Você tem experiência. Só uma unha que machucou uma vez. O dedão do pé. Não, do ladinho. Você? É. E só tá ela ainda. Mas, Maria Helena, você é um caso a ser estudado. Ai, Você menina, absolutamente mas é fora da muito curva. gostoso. Conta pra gente a sua experiência de São Silvestre. Foi assim, foi mais assustador do que a de 21. Porque, assim, ele falou, vamos fazer São Silvestre? Eu falei, vamos. Toda entusiasmada, né? Mas na hora ali eu fiquei, né, meio com medinho. Mas não, foi tranquilo, foi, porque já teve treino no percurso, né? Dos 2 treinos, né? Foi. Eu Eu participei. gosto de pegar e fazer o treino no percurso. Aí foi tudo bem. E eu falei assim, imagina, brigadeiro falam que é uma subidona, não é subidona. Mas tudo bem, foi. No dia mesmo, na São Silvestre, e vamos. E eu confiante, porque ele estava junto comigo, né? A primeira vez que ia correr mais que 10, né? E vai. Quando chega lá na Brigadeiro, ó, vamos. Brigadeiro, hein? Brigadeiro, todo mundo gritando, né? A brigadeira é nossa! Aí, e vou numa boa, no meu ritmo, lógico, né? E todo mundo aplaudindo, e todo mundo gritando, aí! E ele filmando. Num instantinho eu cheguei. No instantinho, cheguei. aquilo que todo mundo Não é? sofre, aquilo que a gente A sofre. temida brigadeiro. Não, mas foi. Toda corrida, para mim, é assim. Eu curto a cada passo que eu dou. Entendeu? Quando eu chego, eu ainda me abraço. E você conseguiu. Que delícia, né? Que delícia. Tem um quesinho de demanda reprimida. Foram tantos anos sem corrida que agora Né? ela agarra Nossa, oportunidades com tanta Não alegria. sabia que eu ia gostar. E que ia ser desse jeito, entendeu? Foi muito gratificante. Não, a subida da Todas- Brigadeira é... E ela não só andou. surreal. Nem Não uma andou, vez. não parou pra deixei, andar. Eu não deixei. Eu deixei. Teve Mas até um porque outro não é- ponto, porque tem, na Porção São de gente Silvestre tem andando. um ponto que eu acho mais difícil, que é a subida daquele viaduto rude, né? Que dá para Rio Branco. Aquele ponto é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil, é o mais quente da prova. É o né? mais difícil e mais quente mesmo. E como é que funcionam esses treinos no local? É na madrugada? Porque ali é trânsito intenso. Não, é quando é feriado. ou Eu domingo. procuro fazer aos domingos, né? Dependendo do que nem a São Silvestre, a City Marathon também, eu gosto de fazer um trecho, às vezes não todos, porque tem prova que pega 23 de maio. Então lá eu não arrisco o pessoal. Mas a São Silvestre dá pra gente sair de manhãzinha, aí eu peço pro pessoal sempre com uma camiseta que chame a atenção, levar documento, e sempre correr na calçada. E Tem nunca. bastante E às vezes gente. um passa, porque a gente vai em bastante gente. Às vezes um atravessou porque conseguiu. Então eu oriento sempre olhar para ver se dá para atravessar. Não tem problema se precisar parar para atravessar. E aí a gente consegue, no horário ali das 6:30 da manhã, dá para fazer. Por causa num de São domingo. Silvestre, né? Minha primeira corrida, né? Eu segui o conselho de um amigo. E aí eu tomei, acho que, 2 garrafas de isotônico antes. Bom, É bom, é bom. mas foi duro, né? Porque não tinha banheiro ali no traje. Os 15 quilômetros Essa é a parte foram ruim. bem sofridos, principalmente na subida da Brigadeiro. Mas ali. pelo menos você foi Eu talvez hidratada. fui hidratada, mas explodindo, eu posso dizer. Não foi fácil. E a gente vai aprendendo aos poucos, não é? É. Porque eu acho que existem as regras para todos os atletas, mas cada corpo, cada indivíduo tem uma característica Isso. e a gente só vai descobrindo a cada corrida, a cada experiência, o que funciona melhor para si, não é Sim, verdade, sim. Luiz? E às vezes você se prepara tanto para um determinado ponto que no dia você não acordou bem, alguma coisa que você comeu no dia anterior não caiu bem, acontece também, de não sair daquele jeito que foi planejado.
mas acontece. Mas no treino a gente tenta simular todas esses problemas. Então, assim, eu oriento, come sempre a mesma coisa antes do treino, principalmente do final de semana. Ingira bastante água durante a semana, porque talvez ali no dia da prova você não precise tanto. Não precisa parar, ou então não precisa tomar isotônico. Nunca mais tomei isotônico. Eu adoro isotônico. Depois, ao final da E um corrida, dia tudo antes. bem, mas antes... E um dia antes é antes bom da também. corrida, Mas acontece, rápido, são coisas que a gente... que o meu quando tá corpo começando, funciona assim. Outra pessoa, ele que me deu o conselho com a maior boa vontade, ele deve estar me vendo, né? Mas foi com a maior boa vontade. Para ele funcionou. Então eu fui descobrindo aos poucos o que funciona para mim. Então a gente vai aos poucos percebendo, descobrindo o corpo, né? O que funciona pra gente, os melhores percursos, as roupas adequadas, o ritmo de treino com orientação profissional é sempre muito melhor, não é, Luiz? Para você conseguir desempenho, redução de tempo, principalmente suas metas. Exatamente. Para quem quer performance, eu recomendo sempre um profissional, porque aí você vai colocar a planilha de acordo com o objetivo nas dele. Nas corridas eu não esqueço das primeiras aulas que ele me deu, me ensinando a correr. Como que eu tenho que... O que você aprendeu com ele nas primeiras aulas? Tudo. Por exemplo? Cresce. Postura. Mas era aqui que ele falava. Na respiração? No tronco. No tronco. E levava eu para correr nas pedrinhas lá. Tem um Poxa, Luiz. pedaço você lá. Não foi filho, você foi meio carrasco. Não, mas eu aproveitei, né? Poxa, não, olha que ela era boazinha. E você sabe que foi bom? Claro. E teve uma vez também que a minha nora, que eles sempre tipo correram treinamento junto. Rock Balboa. Sempre correram junto, né? Ela que foi me acompanhar numa corrida, na minha primeira de 10 quilômetros. E ela me ensinando a correr na subida. Nossa, nunca mais esqueço. Qual é a diferença de correr no plano e correr na subida? Na subida é a perna, né? Os treinos que ele dá, os educativos que ele dá, tem o movimento das pernas que é para usar na subida. Muito bom. E, Marilena, você tem amigas da sua idade que, olha, ficam impressionadas com vontade, mas não têm a coragem de começar? O que você fala para elas? Mas não adianta, não gosto, mas faz outra coisa. Tem uma que agora está fazendo pilates, está adorando. Ai, que bom. Incentivo seu, né? Mas ninguém se entusiasma, mas não precisa só correr. Eu corro porque eu gostei da corrida. Não sabia que ia gostar também. Mas não faz academia, outra faz caminhada, outra agora está fazendo pilates, mas... Luiz, uma companhia para mim não tenho, assim, de amiga. Precisa, olha, amigas, a Maria Helena, por favor, né? Vamos acompanhar. Até eu teria dificuldade de acompanhar nos 21K, mas vamos lá. ainda vou correr com as minhas filhas. Sim. Como é que está o incentivo a elas? Elas corriam, mas agora não estão correndo mais. É que mulher tem fases, às mas vezes para um pouquinho, depois retoma. Eu vou correr até um dia correr com elas. Ainda falta, né? Com a Patrícia já correu. E, Luiz, você tem alguns feitos aí no esporte, hein? Conta pra gente. Tem essa medalha que você trouxe. Muito obrigada, aqui, gente. Olha o carinho com o Pano de Fundo podcast. Eles trouxeram esses troféus, essa medalha. Tudo isso é muito pesado, que eles trouxeram até aqui para mostrar pra gente. Olha, muito obrigada pela consideração. Nossa, mesa aqui extremamente enfeitada com conquistas, glórias. Muito tudo obrigada. Mais. Que bacana, que bacana. Luiz, conta pra gente o contexto dessa medalha linda aqui, olha. Essa foi a última, essa realmente maratona muito bonita. Maratona de Paris. Olha que medalha maravilhosa. Conta pra gente. Essa aqui, eu corro... Eu comecei a gostar da corrida e comecei a gostar da performance. Então, eu treino para sempre melhorar meu resultado. E aí eu comecei a fazer provas internacionais. Aqui no Brasil, hoje eu
sou top 80 dos maratonistas amadores. Eu não cheguei a ser profissional. Mas entre os 100 primeiros eu tô no Brasil. E aí eu tinha vontade de correr lá fora e ser entre os 50 melhores, pelo menos brasileiros. E nessa prova eu fui surpreendido com o top 5. Então, Que eles legal. ainda estão atualizando lá. São 57 mil corredores. 56 que concluíram. E eu fui entre os 5 brasileiros a chegar. Como é que foi essa prova, os 42K, né? Bom, você não está no seu país, o clima é diferente, eventualmente cansado da viagem, eu não sei como é que você estava instalado ali, se você dormiu direito. Conta esse contexto aí antes da prova. Então, eu estava bem. Tudo começa, a preparação, né? Começa tudo antes. Então, a ideia era a gente chegar lá na sexta-feira para poder descansar no sábado e correr no domingo. Deu certo. Não mudei a alimentação, encontrei tudo que a gente comia por aqui, a gente conseguiu encontrar lá. E eu acho que a parte, né, que você falou, o que dá mais medo de você estar fora é você talvez não falar a língua, o idioma local. Então, assim, nunca aconteceu nada, nunca caí numa prova, nunca precisei abandonar, mas você está indo em um outro lugar. Aí começa a passar coisas na cabeça. Será que eu vou conseguir? Será que vai Durante acontecer? a prova. Antes. Eu acho que assim, Dá um medinho. depois que você dá o start, depois que você começa a correr, passou 1 quilômetro, você esquece tudo isso daí. É engraçado esse primeiro É engraçado, quilômetro, né? E a assim, gente tá quando você tá cansado fora... e tudo, mas o que quando você- acontece dentro do nosso corpo nesse primeiro quilômetro aí, que muda até o nosso pensamento e a gente A só segue em endorfina. frente? Endorfina. A endorfina. Quando você vê toda aquela torcida, que é diferente. Cada lugar que você corre é diferente. Então, assim, lá tinha uma torcida na largada que eu nunca tinha visto. Sério. Então, e em Paris eu consegui largou os atletas de elite e eu tava logo atrás. Então, largou todo mundo junto, numa energia. Então, assim, todo aquele pensamento ruim foi embora. Se tinha algum, ficou ali, na largada. O medo é humano, é muito natural. É natural. Principalmente quando você tá fora, que é aquilo que eu tava falando. Então, assim, você não sabe como é que é o clima. Fui preparado pro clima. Então, aí você fica com medo de quebrar e passar frio. Fica com medo de quebrar e não conseguir pedir. Você dá um branco na gente. Mas foi uma maravilha, foi lindo, foi mágico. E é um investimento isso, né? É um Quem investimento. resolve, porque tem todo o pacote, tem a viagem, tem hospedagem, a própria inscrição, né? Como é que as pessoas costumam se preparar normalmente, e as pessoas que são assessoradas por você? Por exemplo, nas provas internacionais, quando a gente está aqui, a gente vê inscrição, a gente vê tudo. Nas provas internacionais, eu aviso o pessoal, falo, gente, tô indo, bora. E para a França, consegui arrastar 4 pessoas e uma que mora lá. Que depois eu queria até comentar, acho que seria um caso, um novo projeto meu que deu super certo, que eu fiquei muito feliz. E aí o pessoal correu, foi super bem. Então, assim, tem um investimento de uma programação de 1 ano. Então, a gente escolhe a prova 1 ano antes, faz a inscrição. Depois que tá a inscrição ok, a gente vê hospedagem. Depois da hospedagem, começa a ver Por exemplo, passagem. essa maratona de Paris aí, de quanto é o investimento? De inscrição, 80 euros, 90 euros, eu acho. E aí tem a passagem aérea, ida e volta. Total, Tem você hospedagem. estima quanto, mais ou menos? Ó, A gente tem casal- uma ideia, colocar como meta? O casal, 18 mil. Com inscrição, com Você está falando em reais. 18 mil 18 mil reais. reais. Então, assim, não passei vontade de nada, passeei, comi. Então, depois da prova, eu me dei o luxo de passear e comer. Antes era só concentração. Antes foi só concentração. E você falou que também teve um projeto, né? Você ia comentar um projeto com uma atleta que você Então, assessorou? eu atendo ela mora lá, em Paris, é uma brasileira. Ela foi pra lá já tem 4 anos. E ela treinava aqui com a gente. E aí ela foi embora, marido trabalhando de fora. E aí, em 2023, tocou meu telefone, era ela. Luiz, quero treinar com você, mas eu vou te contar o motivo. Só o marido dela sabia até então. Hoje todo mundo já sabe. E ela foi diagnosticada com câncer de mama lá. E o médico falou,
tem esse tratamento, esse tratamento e esse tratamento. E ela escolheu por um que iam antecipar a menopausa dela, aos 43 anos. E ele falou, você e atividade física tem que andar de mão dada, daqui pra frente. E aí ela me ligou, e aí eu falei, vambora, te oriento daqui, você começa a treinar e ok. Fez todo o tratamento, fez a químio, isso 23. Ela se inscreveu numa prova, gostou, ela fez Paris-Versalhes 2024. E aí a gente conversando, ela falou, Luiz, agora eu quero fazer a meia maratona de Paris, que é tradicional também, acontece em março. Aí ela falou, você podia vir fazer comigo. Eu falei, não, eu não vou sair daqui para fazer 21 quilômetros. Claro. Mas você poderia fazer comigo a maratona. Aí ela, eu topo. Aí me encheu de orgulho. Que bacana. Aí a gente começou a ver. Então, aí a gente já queria fazer uma maratona fora e tava decidindo lugar, eu e minha esposa. E aí, quando ela falou isso, eu falei, bom, a gente já decidiu a maratona. E aí sim, tem toda aquela preocupação, se ela ia conseguir, né? Porque ela tá em tratamento. Então tem períodos mais cansados, períodos que não. Então a gente foi levando semanalmente. Semanalmente eu ia conversando com ela ia dando os feedbacks, eu aumentava o volume, tirava o volume, aumentava o volume. Então foi quase 1 ano, foram 9 meses de preparo para a maratona. E ela chegou super bem. Foi nessa ocasião, dessa maratona? Foi a primeira maratona foram dela. 2 medalhas, né? Foi, 2 conquistas. Essa foi emocionante. Eu tenho no celular. Coloca. Você manda pra gente, a gente coloca aqui na edição. Tomara que você consiga ir pra gente. Joia. Depois a gente vê. E eu faço questão de ver. Qual o nome dessa sua... A Tavani. Como é que ela está hoje? Tá ótima. Ficou melhor do que eu esperava. Que bom, né? Porque a gente tinha passeios programados. E aí eu falei assim, vamos programar passeios para depois de terça-feira. Porque você vai ficar quebrada na segunda. Ficou nada, quebrado tava eu. Na segunda-feira ela tava andando para cima e para baixo. Paris. Claro, vai passear, vai ver a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, que tá aí na medalha. Que tá na medalha, que foi lindo. Claro que vai aproveitar. Ótimo. E você tem também um Ironman aí no currículo, né, Luiz? Fiz um Ironman. Florianópolis. Conta pra 2015. gente essa experiência. Esse aí era um sonho. Eu já corria, já tava pedalando. Porque eu comecei numa clínica onde tinha ciclismo, tinha pilates, tinha tudo. Então eu comecei a pedalar e gostei da coisa. Aí eu falei, agora precisa nadar. Aí comecei a nadar, e aí em 2013 eu tentei me inscrever, não consegui. 2014 eu tentei me inscrever, não consegui. Aí em 2015 consegui me inscrever. Aí eu tive 1 ano de preparo. E assim, é completo. Vida social, esquece, não tem mais. Acabou a vida social. Sua esposa é bem compreensiva, né? Foi uma parceira, porque eu saía de sábado, 5 horas da manhã, e voltava 1 da tarde. Aí quando tinha compromisso, eu sentava em algum lugar e conversava muito pouco, porque a cabeça baixava e o cansaço vinha. Claro. E foram longos 7 meses de preparo até o grande dia. Envolve outras modalidades também. Aí tem que nadar, então você ficava nada, você ficava 1 hora no clube dentro da piscina, nadando, vai, volta. Fim de semana, você ia nadar no mar ou no riacho, aqui em São Bernardo mesmo, né? Que tem um pessoal que treina tudo lá. Então, final de semana era isso. E semana saía de uma aula e ia treinar, saía de uma aula e ia treinar. Então, o tempo todo treinando. E tem uma história também na Avenida Pacaembu. Ali também exige aquela região ali. Muitas corridas são organizadas ali, saindo do estádio, pela avenida. Ali tem uns aclives, declives. Parece que é fácil, que a gente está transitando de carro ali, né, ou de transporte. Mas a hora que você vai correr, muda toda a história, né, Maria Helena? Conta pra gente a sua experiência lá. E o Luiz lá te incentivando também, né? Então, meu primeiro 10 quilômetros foi do Pacaembu. Aí a Nora foi junto, na hora de subir o elevado ali, né? Uhum. Mas antes ele leva a gente treinar lá. Isso é que é gostoso, né? Então, não tem...
A gente vai, quando vê, tá chegando. Tá voltando e tinha aluna dele que não me passava, não conseguia me passar os 10. Sim, claro. Você, Tem gente que chega falando que a meta é acompanhar ou correr mais eu que acho que a ela. genética da família é boa, é predisposta para os resultados, não é? Mas Treino também, dedicação, claro. e gostoso, sabe? A gente vai numa leveza que nem parece que está correndo. E, Luiz, como é conseguir esta leveza que a Maria Helena falou, sem puxar muito, sem estressar, né? Porque às vezes a gente se coloca metas ali inatingíveis, a gente causa lesão. Como é esse equilíbrio de você incentivar o seu assessorado, aquela pessoa aspirante a atleta, mas assim, dentro de um limite, respeitar o limite do próprio corpo? Então, eu costumo falar que a cabeça que a corrida é 80% cabeça. Então, assim, a gente sempre, quando vai correr, acho que você já deve ter passado por isso, acha que nos primeiros 500 metros, 1 quilômetro, está muito devagar. Então, a gente, não, eu tô muito devagar, e começa a puxar muito. Então, aí entra, né, entra, na verdade, o treinador para falar qual o seu objetivo, o que você quer. Então, agora, com calma, a gente vai traçar tudo isso daí para chegar no objetivo. Então, não adianta, não é todo treino que a gente vai correr forte, não é todo treino que a gente vai fazer força ou querer baixar o tempo, né? Ou querer fazer muito volume, tem que seguir um planejamento. Então, eu converso muito, oriento muito, exatamente para não acontecer isso. E o correr leve é não ter aquela pressão da distância / tempo, né? E o corpo. Então, eu gosto de observar a mecânica na qual você está correndo para falar, relaxa, respira, corre leve, diminui. E aí você vai encaixando. Quando você vê, você está no mesmo ritmo, correndo leve. E aí depois eu faço a mesma coisa para você entender o que é correr um pouco mais firme, mais forte. Ele sempre falava, o corpo avisa, o corpo pede. Então, a gente espera o corpo pedir, entendeu? E a gente vai numa boa. Tem que ter a sensibilidade para entender o próprio corpo, né? Uhum. Qual é o sinal? É uma dorzinha? Qual é o sinal que você chegou no seu limite ou antes de chegar a essa fase? É só se respeitar, entender. Como é que é? Porque então, conforme ele... É difícil para algumas pessoas. Sim, eu tenho sim. essa dificuldade também. Às vezes não é o corpo avisar porque vai lesionar. Mas no caso dela, ela, que nem quando ela visualiza a linha de chegada, ela tem força, fôlego para acelerar. Então, olha o quanto ela economizou para conseguir acelerar. Então, eu falo para ela às vezes, vão correr mais provinhas de 5 e 10 para você fazer mais força. É gostoso chegar cansado também, né? Eu tenho um aluno que ele adora falar assim, eu gosto de terminar o treino e a corrida sem combustível no tanque. Ele adora. Mas nem sempre é isso a corrida, né? A gente tem que entender também. Mas então, assim, você ouvir o corpo tem isso. Eu tô forçando demais, aí começa, joelho, um pouquinho ali do glúteo, até o ombro dói. E quando você tá correndo muito devagar, é perigoso também. Então, assim, eu não vou correr forte essa semana, eu vou correr devagar. Aí na semana seguinte, eu vou correr forte a semana toda. Não, você tem que intercalar. Porque se você corre devagar todos os dias, você lesiona também. E quais são os cuidados com o coração? Evitar um mal súbito, por exemplo. Eu ouvi uma dica uma vez de um preparador físico de que quando a gente está numa atividade, uma corrida, tá, e a gente vai parar, a gente não tem que parar de vez. A gente tem que andar um pouco. Exatamente. Não pode parar bruscamente. Exatamente. Porque você eleva a frequência, né, muito alta, e você parar repentinamente, ela vai dar aquele... E aí a frequência acontece. Entendeu? Aí pode acontecer o mal súbito. Mas assim, o astral, gente, quem não teve oportunidade de ir a uma corrida de rua, sim, a inscrição muitas vezes tem um preço elevado para muita gente, mas há corridas populares, há corridas gratuitas, tem que ir de madrugada se inscrever, tudo bem, né? Existem grupos de WhatsApp, nas redes sociais, busque informações. A energia é tão bacana na largada, na chegada, as pessoas
tem uma outra vibração, uma outra cabeça, essa transformação que faz o esporte na vida das pessoas. E eu estou lembrando também de um exemplo aí, nossa, que até arrepia, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Gente, ele participou de uma Olimpíada, me foge a memória qual Olimpíada, ele foi Atenas. interrompido. E mesmo assim, ele continuou, ele perdeu posição ali, mas ele virou um ícone. Uhum. E ele é de uma simpatia, ele não perdeu o humor ali na prova, não ficou bravo, ele tinha todo o motivo do mundo, se preparou e tudo. Estava representando o país, foi atrapalhado por uma pessoa, enfim, nem vamos classificar. E hoje ele é convidado para incentivar em corridas, em eventos. Ele é uma referência, ele foi condecorado Foi. também internacionalmente. E recentemente ele voltou para lá para participar de uma prova, exatamente por conta desse motivo, né, das Olimpíadas. Ele A voltou. competitividade na corrida é diferente de outros esportes. Eu percebo isso, Luiz. Como isso se explica? É porque é muito individual. É lógico, você está correndo com outros atletas ali, você quer chegar na frente, você quer ter o tempo melhor que o outro. Mas para você ter o tempo melhor que o dele, você está competindo com você. Então a corrida, ela te favorece isso, né? Então assim, eu, por exemplo, quando eu estou correndo, eu sei que eu tenho 42 quilômetros para fazer. Eu coloco um tempo na minha cabeça e vou administrando isso. Às vezes você não consegue aquele tempo, mas você administrou tão bem que a sua colocação foi melhor do que a esperada. Então, assim, hoje eu sempre, que nem essa aqui, eu queria o top dos brasileiros a cruzar a linha de chegada. Mas eu não me cobrei tanto na corrida, porque senão também você corre 20 quilômetros e não tem mais energia para terminar. Mas a corrida ela é muito individual, é muito você com você mesmo. Dizem que é uma forma de meditação. Você concorda, Maria Helena? Concordo. Por quê? Porque é um momento da gente ali, e que nem eu. Eu não estou vendo se outro está ali do meu lado correndo. Eu estou correndo para mim. Eu não sei explicar. Eu não sei se você entendeu. Eu entendo porque eu corro. Porque, nossa... Não tem interrupção, não tem celular, não tem Não. demanda, E às não tem vezes- trabalho, não tem filho. Exatamente. Você chega num ponto que tem bastante gente. E você consegue desviar de um jeito, correndo, entendeu? E tem hora que não tem ninguém na tua frente, nem do lado. É impressionante. E a gente, não sei vocês, né? Estou generalizando aqui. Eu, inclusive, consigo encontrar soluções para problemas que eu estou ali matutando um tempo, tentando encontrar, mas não vem, sabe? Essa é a melhor Durante a forma. corrida, eu consigo estratégias para resolver problemas da vida cotidiana, da vida profissional. Por que acontece isso, Luiz? Liberação de endorfina. Oh, beleza, hein? Você relaxa. Você relaxa e consegue. E tudo fica mais claro. Você medita também? O que acontece? Como é que é a sua experiência com isso? Eu comecei a meditar, fazer trabalho de respiração, quando eu me inscrevi para um desafio, que era o desafio para subir a Serra do Rio do Rastro. Sim, Só ali é Santa Catarina. Isso. Aí eram 42 quilômetros pela manhã Subindo aquilo ali. e 25 à É tarde. muito íngreme ali. É muito Não, íngreme. mas a paisagem é maravilhosa. Só que então, aí é o que eu falo, eu me preparei por quê? Porque eu sabia que eu ia enfrentar um frio e aquele medo de novo que eu falei. E aí, eu vou morrer de frio se eu quebrar? Não vou? O que Para que vai quem não acontecer? conhece a Serra do Rio do Rastro, por favor, me corrija. Ao final da serra tem... É São Joaquim? Ali onde neva? É Aquele ali, lugar onde neva. é ali mesmo. Sabe, no Brasil é São Joaquim da básico. Serra, Baixou não é? um pouco a temperatura lá, geralmente neva. É esse o nível do frio. Urubici, ali em Isso. cima. E aí a gente larga lá debaixo de uma cidadezinha e vem correndo. São 12 quilômetros de subida pura. Mais de 200 curvas. Nem asfalto tem lá. É só concreto. E eu sabia que em algum momento eu ia correr sozinho, eu ia passar frio. Então eu comecei, nessa época, em 2018, finalzinho de 2018 para 2019, a meditar. Trabalhar a respiração, parado e na corrida. Correr me concentrando na respiração. Então, meu quintal durante esse período foi o Pico do Jaraguá.
Eu ia no final do dia, onde não tinha muita gente, onde estava frio, onde já estava mais escuro, para poder ficar subindo e descendo lá, ganhar condicionamento e preparar a cabeça. E não deu outra, foi o que ajudou. Porque na serra eu peguei as 4 estações. As 4 estações, e eu tava sozinho. Ali eu não faço nem ideia. Eu subi ali de carro e é muito íngreme, é Muito. lindo, maravilhoso. Tem cachoeira, a paisagem é maravilhosa no final. É São Joaquim, né? Que a Passei gente frio, tem ou né? não sorte de nevar, todo mundo fica torcendo, brasileiro quer ver neve, né? Mas ali é desafiador demais. Foi. Eu subi de manhã e subi à tarde, Uau, correndo. bacana. E você falou de meditação, que outras atividades são auxiliares da corrida? Vocês já comentaram do Pilates, né? Tem uma amiga sua começando no Pilates. O que precisa para dar condicionamento, evitar lesão e musculação? Conta pra gente. Eu sugiro musculação, inclusive hoje ela vai na academia 3 vezes na semana, né? Alongamento, O mobilidade, RPG também é bom. RPG. Yoga ajuda? Yoga ajuda. Ajuda na respiração e na flexibilidade, né? Porque você trabalha muito os movimentos ali. Todo tipo de atividade física, se você coloca tudo junto, você tá bem servido. O RPG é muito bom, eu faço. Muitos RPG anos é já. ótimo. Eu faço. É muito bom. Para quem não conhece, né? Para você ajeitar a postura. Bom, Luiz, por favor, me ajuda. O RPG, explica para quem não conhece o RPG. Não, é uma correção para ajustar a coluna, porque assim, a tendência do ser humano é ficar curvado. Então a gente ajeita a postura, trabalha toda a coluna vertebral, ajeita aqui o quadril, fica numa posição e aí vai trabalhando a respiração até a musculatura e se ajeitando. Porque assim não tem perigo de lesão, como a Também. Ana Paula fala, né? Não Também. tem perigo de lesão. E não porque- só pensando na corrida, para a vida. Sim. Hoje a atividade física é para a vida, musculação todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria E prestar fazer. atenção nessas atividades também, porque às vezes, não posso, inacessível. Presta atenção que se você tem um plano de saúde pela sua empresa, muitas vezes ele oferece como uma medida preventiva a Cresceu doença. muito isso. RPG, por exemplo, É. às vezes Pilates. Luiz, você deve saber melhor do que eu. As empresas oferecem mas laboral hoje. Né? Gratuito. Temos o Sesc. Gente, o Sesc é ótimo e é aberto. Às vezes você, né, nem sempre você tem a credencial plena, mas é sempre aberto para atividade física lá. Uhum. Então, há maneiras de você procurar atividade esportiva sem despender muito dinheiro, ou praticamente nada. Invista numa roupa esportiva Exatamente. e tudo. É só procurar, não é? É. Você sabe melhor que eu também, Marilena. Qual é a dica? Onde buscar? O que fazer? Pessoal ali, principalmente da sua idade. Onde buscar grupos, gente para praticar esporte junto? O que tem que fazer? Eu levanto, me arrumo e vou. Ela vai, né? Eu falo pra ela, eu falo assim, você não precisa... É a força de Você não precisa vontade em chegar cedo pessoa. no parque. Ela tá bom, não vou chegar cedo, porque ela vai sozinha. Ela não precisa chegar cedo. Aí quando eu vejo, 5h30 da manhã, ela tá no Ibira. Que beleza, hein? Ah, mas eu fui tarde hoje. Mas é gostoso porque você corre à vontade, ele não tem ninguém ainda. Um ou outro só, né? Aí quando tá terminando o teu treino, começa a chegar o pessoal. É. Aí fica muito obstáculo ali, É. fica difícil. A gente andando de bicicleta, Gente, a passeando com o celular, cachorro. Em vez de ficar... O parque é democrático, É. gente. É espaço para todo mundo tem direito. É. Mas quem corre costuma acordar muito cedo ou madrugar para encontrar uma Mas pista é livre. muito bom, viu, correr lá. Na USP, então, nem se fala. E fez amizades no E Ibirapuera. Com tenho outras minhas corredoras. amigas lá. E agora, Marilena, meta para frente envolvendo a corrida. O que você pretende fazer? Quais são seus planos? Eu quero correr até quando eu aguentar. Tem alguma Quero ver corrida até específica, algum lugar? O que você está planejando agora? Não, é que nem eles vão me levar para Pampulha. Pampulha para correr lá. É um filho Eu- desse eu- para incentivar também, tudo de bom. Eles me levaram para Buenos Aires, mas eu não corri, né? Que é maratona. Mas eu fui passear e ver eles correndo. Maratona não tive coragem. Tudo com parcimônia, né, gente? Tudo. Mas ela fica com vontade. Não, ela ficou com Olha vontade, aí. mas aí que você entende.
com quem você está trabalhando. É. Que eu acho que isso é um diferencial. Lógico, muitos profissionais têm isso também, mas eu acho que você tem que olhar muito com quem você está trabalhando. Você não pode ir só pela vontade do teu cliente. Não, mas eu sou consciente disso. Porque o 21 eu achei que eu nunca fosse fazer, né? Aí ele falou, não, você está bem, você está treinando bem. Porque aí eu já estava indo sozinha, só que ele mandava planilha já. Aí um dia ele foi para correr comigo, para ver como é que eu estava, né? Antes de ir para o Rio. Aí ele falou, não, você está bem, você está bem. Ai, tranquilo. Vocês são o maior exemplo quando ele de falou que carinho, isso, incentivo e parceria realmente fazem toda a diferença para você fazer alguma coisa, iniciar uma atividade, se superar. Esse apoio é muito importante, gente. É diferente você estar sozinho, ir lá e brigar consigo mesmo. Quando você tem alguém ao lado, principalmente com um laço sanguíneo e que vai te incentivar, e vocês estão de parabéns. Parabéns, super exemplo. De parabéns tá ela, porque eu só mando a planilha. E isso eu falo para todos os alunos. Falo, ó, vocês têm que se espelhar em algumas pessoas, porque ó, elas são determinadas. Eu não faço nada. Eu só te entendi, planejei, quem tem que executar é você. E ela... E a gente está chegando ao final do programa, infelizmente o papo tá bom, mas eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem para quem está pensando, buscando encorajamento para começar. Vocês já deram um exemplo, já contaram suas histórias. Agora eu gostaria de uma mensagem de cada um de vocês para aquelas pessoas aí que estão buscando aí só uma palavra de incentivo. Marilena. Não fique só pensando. Vai e vê se gosta. Experimenta primeiro. Depois você vê. Se gostar, você continua. Se não gostar, procura outra coisa. Exato. Não vai é? tentando, né? É, porque tem outras coisas para ajudar o corpo, a mente. Não é verdade? O importante é se gostar, Isso. se tratar bem, se cuidar. Isso, e vai em frente. Ótimo. Procura e vê se gosta. Se gostar, vai em fundo, que é bom demais. Isso aí, bom demais. Luiz, sua mensagem. atividade física salva a vida. Assim, não é só... Hoje o papo foi mais voltado para a corrida, né? Mas não é só a corrida. É você. Então, é você achar alguma coisa que você goste. Mas para você achar, você tem que procurar. Você tem que fazer. E você vai gostar de alguma coisa. Então, a dica é essa. Levanta, vamos procurar alguma coisa que a gente goste. E o importante é ter saúde. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, o carinho, vocês compartilharem a história de vocês, trazerem essas conquistas aqui, o resultado pesado, mas olha, teve um significado muito importante para a gente, vocês trazerem, significa carinho, consideração. Muito obrigada pelos conselhos e principalmente por pessoas que vocês estão inspirando com essas palavras, com essas histórias. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Viu? Hoje eu fui só o pano de fundo dela, entrevistada aqui, ó. Os Só dois ela. estão de parabéns. E é isso aí, gente. A gente vai encerrando o 6º episódio do Pano de Fundo Podcast aqui nos estúdios da .com em São Paulo. Eu visto gaze, olha só esse look lindo. Os acessórios são da Vicky. A gente teve aqui na decoração do nosso estúdio a obra de arte de Sandra Valentim, nossa artista plástica aqui, que nos prestigiou com as suas obras. E é isso aí. Nos siga nas redes sociais também. Estamos em todas: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, X e outras que virão. A gente vai estar presente. Siga, a gente sempre tem atualizações sobre o nosso programa. E é isso aí. Te espero numa próxima conversa. Até mais.